moçada, beleza com vocês? Tudo certinho? Espero que sim. Eu já tô começando aqui com o slide errado. Sem muitas delongas hoje, já vou partir pro nosso conteúdo porque hoje é um pouquinho mais longo, tá? Então vamos lá, a gente estava falando dos verbos modais nas aulas anteriores, pois a gente vai continuar falando sobre eles. E vocês viram na aula anterior que a lista dos modais é um pouquinho longa, né? Então, a gente viu na aula passada o que são os modais, entramos no can, que era o mais básico de todos, eu acho que não tem muito problema. A gente vai entrar no could agora, tá? Então, vamos lá. O que é o could? Ele é o passado do can, então o que a gente aprendeu no can? Can é usado para falar de possibilidade, probabilidade e habilidade. O could também, só que para falar do passado. Ele é usado para falar de possibilidade, permissão, pedido, o significado, a tradução direta dele é podia, poderia, eu conseguiria. Quando eu falo I could do it, eu poderia fazer isso, ou eu podia fazer isso. Ele, obviamente, é usado no passado. A forma negativa do could, a longa, é could not, a curta é couldn't. E ele auxilia o verbo principal na frase que aparece na forma base. Assim como qualquer outro verbo modal, ele puxa o verbo base do lado dele e ele auxilia esse verbo base. A estrutura dos modais, ela vai ser sempre a mesma. Ela vai ter, calma aí. Ela vai ser sempre a mesma. Sujeito, o modal e o verbo base. Então, ó, sujeito, ela, modal could e o verbo do, verbo base, beleza? Isso aqui eu tô consertando o meu ver. Então, sempre vai ser essa mesma estrutura, ó. Sujeito, could, verbo base. Sujeito, couldn't, verbo base. Pergunta sempre inverte, né? Could, sujeito, verbo base. E no final, uma interrogação. Então, eu tenho a primeira ali, she could do something different. Ela poderia fazer algo diferente. She couldn't do something different. Ela não podia fazer nada diferente. Anything different. Could she do anything different? Ela poderia ter feito algo diferente? Tô trabalhando com possibilidade dos 3 exemplos, não? Bocejei, I'm sorry. Aposto que vocês bocejaram junto agora. Então, ele sempre está trabalhando com uma possibilidade, um pedido. E aqui ele está trabalhando, de fato, com a possibilidade. Ela poderia fazer. Mais um exemplo aqui, ó. Sujeito, o nosso verbo modal. Já explico o que está ali no meio. O nosso verbo modal e o verbo base. Então, aqui eu tenho They said I could be anything. Isso aqui é só uma... Ai, como é que fala? Esqueci a palavra. Já vou lembrar a palavra, tá? Quando você usa os verbos modais, você pode seguir a estrutura de sujeito, auxiliar e o modal, né, que é o auxiliar, e o verbo base, mas pode acontecer que a tua frase tenha mais informação do que isso. O que precisa estar mais do que certo é que ele vai usar o próprio modal e do ladinho o verbo base. Então, vejam só o que eu tenho nessa frase aqui. Um sujeito, daí tem aqui 2 palavrinhas e daí o modal. Se vocês notarem, isso aqui é um começo que eu poderia ter tirado dessa frase, sem o menor problema, porque aqui no I eu tenho de novo um sujeito. Então, sujeito, verbo modal, verbo base. Eles me disseram que eu poderia ser qualquer coisa. Então, eu poderia começar tranquilamente com eu poderia ser qualquer coisa e tirar isso aqui. Ou eu poderia deixar, eles disseram que eu poderia ser qualquer coisa. Só uma informação extra isso aqui, tá? So I became a dog. Então, eu me tornei um cachorro. Então, possibilidade, probabilidade, né? Eles me disseram que eu poderia ser, possibilidade. De novo, mais um exemplo na afirmativa. Então, eu tenho sujeito, modal e o verbo base. Sheila could go. A Sheila poderia ir. Sheila couldn't go. Ela não poderia ir. Could Sheila go? Ela poderia ir. Então, eu tenho a Sheila poderia ir com a gente. A Sheila não poderia ir com a gente. A Sheila poderia ir com a gente. This could be us, but I'm the guy in blue.
Então, esses poderiam ser nós, esses dois aqui bonito, fazendo essa cena bonita de amor, né? Mas eu sou esse cara aqui. Então, no caso, né, não teria como. Então, a possibilidade aqui, né, de sermos nós, ela não existe. Porque eu não sou nem essa garota, nem esse cara aqui. Eu sou o maluco triste aqui, sentado quietinho na areia, olhando a foto sendo feita. Então, aqui eu tenho uma possibilidade. Esses poderiam ser nós. Esses não poderiam ser nós. This couldn't be us. Could this be us? Esses poderiam ser nós. It could happen, poderia acontecer. It couldn't happen, não poderia acontecer. Could it happen? Poderia isso acontecer. Sujeito, modal, verbo. Sujeito, modal, verbo. Modal, sujeito, verbo. Então eu tenho mais um exemplo aqui. Se eu não me engano, eu tenho mais um além desse, mas eu vou adiante, tá? De novo, um de this could be us, esses poderiam ser nós. If you don't get infected by spring. Se você não contrair o vírus, né? Até a primavera. Pois bem, estamos na primavera. Vamos torcer para que isso continue assim. Mas caso aconteça, vocês e os crush podem arrumar essa roupa bonita aqui pra... Não pode, não tem condição. Isolamento, né, galera? Não tem nem como, cara, olha isso, velho. Então isso poderia ser a gente, se a gente não se infectar até a primavera. Vamos lá. O próximo modal que a gente tem é o may. O may, ele é um modal que trabalha permissão e possibilidade. O may, ele normalmente... São as maiores gatas Meu Deus. e livros da... Um vídeo começou a tocar do nada. O may, ele é a mesma coisa que o might. Vou até colocar junto aqui, tá? Mas o might vai aparecer, não se preocupem. Tanto o may quanto o might, eles significam basicamente a mesma coisa, eles servem para a mesma coisa, tudo bem? Might também é um verbo modal. Então vamos entender o may aí. O que ele faz? Ele tem a mesma função do can, exceto quando você falar de habilidade. Quando você falar, por exemplo, que você tem a habilidade de jogar bola ou de tocar um instrumento, você não fala I may play the guitar. Eu talvez toque violão ou guitarra, né? Até porque a tradução do may e do might é talvez. Então, quando eu falo I might play, eu tô falando eu talvez toque, não que eu consigo tocar. Ele exerce a mesma função do can, então só não quando tá falando de habilidade. E ele é um pouquinho mais formal. Então, quando você tá lidando com pessoas mais formais, por exemplo, vai falar com um professor ou com o teu chefe. Nossa, o que era aquela data? Com o professor ou com o teu chefe, ou uma situação um pouquinho mais formal, você provavelmente usaria o might. Gente, é o meio da tarde, eu não sei por que eu tô bocejando tanto. Como escolha, como opção para falar de permissão e de possibilidade. Porque você não vai chegar numa pessoa que, em teoria, ela tá mais alta que você numa escala hierárquica e vai falar de qualquer jeito com ela. Então aqui, supondo que a gente estivesse em sala de aula, vocês me perguntassem em inglês, posso ir no banheiro? Em vez de você perguntar can I go to the bathroom, você perguntaria may I go to the bathroom? Porque a gente tá num ambiente que exige um pouquinho mais de formalidade, tá? Então ele tem a mesma função que o can, menos quando se falar de habilidade. Ele indica permissão e indica possibilidade. Pode ser usado para falar sobre ações e acontecimentos possíveis no futuro ou no presente. Então, tanto faz se eu tô falando futuro ou presente, tô usando may, só não passado. E eu posso usar ele também para expressar deduções, fazer um pedido, pedir, dar permissão, ajuda. O que é expressar dedução? É quando eu falar assim, ó, eu tenho uma coisa muito séria para conversar com vocês, tá, gente? I may cry. Eu talvez chore. Então, isso é uma dedução. Me conhecendo do jeito que eu me conheço e falando sobre uma coisa séria com vocês, existe a possibilidade de eu chorar. Então, eu falaria, I may cry. Eu talvez chore. E isso ia dar a ideia de que é possível que eu chore, tanto quanto é possível que eu não chore. Então, existe essa possibilidade de algo acontecer ou não. Ele é mais utilizado que o might, de fato, e o might até... O can já o may já é um pouquinho mais formal que o can. O might é até um pouquinho mais formal que o may. E quando se usa qualquer um deles dois, tem essa intenção de falar que algo é verdadeiro, existe ou não.
e a possibilidade de acontecer algo no future, no futuro, que é o que eu acabei de falar pra vocês. Quando eu falo assim, I may cry, eu talvez chore, existe essa possibilidade de eu chorar, mas existe também a possibilidade de que eu não chore. Estrutura: sujeito, verbo modal, verbo base, como tudo até aqui. Sujeito, verbo modal, verbo base. Pergunta ao contrário: verbo modal, sujeito e base. Galera, o might não usa em pergunta, só na afirmativa e na negativa. Might não se pergunta, might you go? Você talvez vá? Não. May you go? Você talvez vá. Então a gente não usa might na interrogativa. Exemplos: sujeito, verbo modal, verbo base. O que é verbo base? Verbo sem alteração nenhuma. You may go, você pode ir, você talvez vá. You may not go, você não pode ir, ou talvez você não vá. May you go? Você pode ir, talvez você vá. Sempre na interrogativa vai inverter o nosso modal e o nosso sujeito, vocês já sabem, né? You may be cool, but you'll never be Bruce Lee dropping the bass cool. Então você pode ser descolado, mas você nunca vai ser o Bruce Lee dropando um som. O drop da música é quando a música chega no ponto alto dela. Sabe quando você tá ouvindo tipo... Seria o ponto alto da música. Isso é o drop, tá? Quando a música sai daquela parte constante e entra na parte mais tensa dela. Então você pode ser descolado, mas você nunca vai ser o Bruce Willis dropando um som. Então eu tenho aqui, you may be cool. Eu poderia colocar might em vez do may? Poderia, sem o menor problema. Agora, a gente viu ali nos slides anteriores que o may e o might eles significam talvez. Então quando eu falo you may be cool, quer dizer, talvez você até seja descolado. Ou não. E quando eu falo you may, isso quer dizer que existe a possibilidade de ser, como existe a possibilidade de não ser. Então talvez você seja descolado, mas você nunca vai ser o Bruce Willis magrelo dropando o som. Johnny, I apologize, I forgot you were there, you may go now. Johnny, desculpa, eu esqueci que você estava aí. Você pode ir agora. Então aqui esse meu may, que também poderia ser o my, ele tá dando permissão. Quando eu falo you may go, eu não tô falando que talvez exista a possibilidade de você ir ou não. Não, eu tô avisando. You may go, você pode ir, eu tô te dando a possibilidade de ir, então vá. Que é quando vocês me perguntam, teacher, may I go to the bathroom? Posso ir ao banheiro? You may go to the bathroom. Você pode, tá liberado, vai no banheiro, sem problema. May I say something to you? Posso te dizer uma coisa? Obviamente, como já tá escrito gigante aqui, eu tô falando de pedidos ou de permissões. Quando eu falo assim, people, may I say something to you? Posso falar um negócio pra vocês aqui? Aí vocês vão falar pra mim, sim, pode falar. Então é essa a permissão que eu tô pedindo, tá? Tenho aqui para começar a frase o verbo modal, aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o verbo base. Tudo pau, gente, espero que vocês tenham entendido. Eu sei que ficou um pouquinho mais longo. Se vocês têm dúvidas, deem uma voltadinha que é difícil. Temos muitas dúvidas de estrutura com isso aqui, com modais, porque é muito tranquilo os modais, tá? Então, se vocês precisarem de qualquer ajuda para fazer a homework ou qualquer coisa assim, tirar dúvida, daqui a pouco a gente se encontra no chat. Descansem, tomem água, lavem o rosto e até daqui a pouquinho na nossa aula. Um beijo e tchau!